bordado, mais simbólico. No talit tem umas franjinhas nas cordas. Tem umas cordinhas com alguns nós. Ali representa a autoridade da palavra, a autoridade da Torá. Então aquela mulher, ela toca nisso, ela não toca na roupa de Jesus. Ela toca nessas franjas que cada judeu usa na sua roupa. E essas franjas representam a autoridade da palavra. Eu estou falando isso aqui para você ter uma fé com inteligência, uma fé com entendimento. Então aquela mulher, quando Jesus estava passando, ela já foi tudo pensado. Existe uma profecia lá em Malaquias 4:2. Se quiser pôr aqui, Malaquias 4:2, a minha versão é revista e corrigida, que fala que o Messias vai vir, o sol da justiça, que é o Messias, é uma profecia messiânica. E ele vai trazer cura na orla das suas vestes. Vai trazer cura. Então aquela mulher, ela conhecia essa profecia. O povo de Deus esperava ansiosamente a vinda de um Messias. Malaquias 4:2, colocou? Eu vou ver se eu acho aqui. E diz assim. Rapidamente a gente já vai entrar na palavra, mas isso é muito importante. Deus está falando conosco, para que nós venhamos ter uma fé inteligente, uma fé intencional. Malaquias 4:2 aqui, ó. Diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, que é o Messias, e a salvação trará debaixo das suas asas. Essa daqui, debaixo das suas asas, no original é canaf, no hebraico é canaf, que significa orla, manto. Então, quando ela toca lá no tzitzit, que chama tzitzit, aquelas cordinhas, quando ela toca no tzitzit, ela está reconhecendo Jesus como Messias. Ela foi pensada, ela foi conhecendo essa profecia. E Jesus, interessante que ele fala lá em Marcos 5, ele fala assim: vai mulher, a tua fé te salvou. Ele não falou a tua fé te curou. Primeiro ele fala, a tua fé te salvou. Por isso que ele fala, opa, alguém me tocou. Mas tem dezenas de pessoas tocando nele. Mas alguém tocou nele, reconhecendo ele como Messias. Então aquela mulher foi salva, porque o Messias veio para trazer salvação. Jesus fala, a tua fé te salvou, porque ela reconheceu ele como Messias. Depois ele fala, vai, seja curado da sua enfermidade. Então essa noite que nós vamos ter uma fé com entendimento e intencionalidade. Amém? Um novo templo para um novo tempo. O Senhor quer fazer uma construção também dentro dos nossos corações. Junto com essa construção, pastor, que é uma grande obra, o reino de Deus precisa crescer mesmo. Jesus uma vez faz uma parábola, fala, o reino de Deus é como um fermento, uma medida de fermento, que a medida do fermento é muito menor do que a medida da farinha, mas ela cresce de dentro para fora. E o bolo cresce, o reino de Deus ele tem que crescer. E por isso nós estamos aqui pregando o evangelho, semeando, estabelecendo o reino, porque precisa crescer. Pessoas da sua família precisam ser alcançadas, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu parente, aquela pessoa que você ama, ela precisa ser alcançada, e o reino de Deus vai crescer. Amém? E o Senhor colocou no meu coração um texto. Coloca para mim 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. E o tema, se você puder anotar, anota, irmão. É importante. Quero expressar aqui mais uma vez a minha alegria. Estou tão entusiasmado, irmão. Tão apaixonado por Jesus. E tão feliz aqui de estar essa noite. A graça do Senhor, o Senhor me escolheu para trazer a palavra essa noite. Eu estou tão feliz como nunca tive antes. Você não tem ideia. Estou feliz demais de estar aqui essa noite. 2 Reis, o tema dessa ministração, repita comigo assim: uma construção de gerações. Uma construção de gerações. Essa construção que vocês estão vivendo, a construção desse tempo, é uma construção de gerações. Dos mais experientes, junto com os mais novos, trabalhando juntos, gerações trabalhando juntas. O reino de Deus é muito isso, gerações trabalhando juntas. Nós vamos entender um pouco a respeito disso através desse texto. 2 Reis. Já colocou aqui? Isso. Eu vou ler aqui juntamente com vocês, tá, pessoal?
Essa daí é revista e corrigida. Essa é NVI. Coloca a revista e corrigida. Então eu vou aqui na minha aqui. Mas eu acho aqui rapidinho. Aqui, ó. Tome. Diz assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, é pequeno, ficou pequeno. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, um tronco de árvore, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele, o profeta Eliseu: ide, pode ir. Uma boa ideia dos jovens, dos filhos dos profetas. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse ele, o profeta: eu irei. O jovem falou: nós só vamos se o Senhor for conosco. O profeta falou: eu irei. Coisa linda. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. O ferro do machado escapou e caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau, um galho, e lançou. E ali e fez nadar, fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Meus queridos, que texto maravilhoso. Vamos entender o contexto aqui dessa história, dessa passagem bíblica. Aqui é no período do profeta Eliseu. Nós sabemos muito, o profeta Eliseu foi discípulo do profeta Elias. O período do profeta Elias foi um período de muita idolatria. O rei Acabe levou o povo de Israel, influenciado por Jezabel, a idolatrar outros deuses. Foi um período onde a moral do povo estava lá embaixo. Um período de miséria, de pobreza. E Eliseu, ele tem aquela transição profética, ele sucede. O profeta Elias é levado num rodomoinho de fogo, da carruagem de fogo. E fica o profeta Eliseu, e esse é o contexto de Israel. Um contexto idólatra. É um contexto difícil. É um contexto de uma imoralidade muito grande, de uma questão, a questão social, a questão financeira estava abalada, a economia de Israel estava abalada. E nesse contexto que acontece tudo isso, mas fala que existe profetas, existe a escola dos profetas. Tem o profeta Eliseu e tem os discípulos. Existe a escola dos profetas. Eu quero falar para você que de repente lá na sua casa, de repente no seu trabalho, de repente o contexto que a gente vive aqui é tão difícil. Esses são os dias difíceis. Governo, a questão política, econômica, são dias complicados. Mas ainda existe profeta. Lá na sua casa pode estar complicada a situação, mas você é profeta lá. Lá no seu trabalho pode ter alguém te perseguindo, você é profeta lá. Ainda existe profeta do Senhor. Existe profeta. Nós somos a geração profética. Nós somos aqueles que Deus tem chamado para esses dias, para ser a voz que anuncia o Cristo. A voz profética anuncia o Cristo, somos nós. Então existia todo esse contexto complicado, mas tinha um profeta. A Bíblia fala que os filhos dos profetas falam para Eliseu: meu senhor, ficou pequeno o lugar aqui, a escola dos profetas. Ele dá uma ideia. Ficou pequeno. E aqui a primeira coisa que o Senhor trouxe ao meu coração, a necessidade de crescer. O reino de Deus precisa crescer. Aqui, se você olhar hoje aqui, ficou pequeno, não cabe. Por isso que está sendo construído um outro templo, para que os seus familiares possam estar sentados também, para que o reino de Deus venha se expandir. Então existe uma necessidade de crescer. Nós que fazemos parte de alguma comunidade, tem pastores aqui de outras igrejas, nós temos que ter isso no coração. Existe a vontade do Senhor, existe a necessidade de crescer. Lá em Atos 16:5, está até marcado aqui, fala que a igreja crescia. Existia comunhão entre a igreja e Deus acrescentava. Deus acrescentava, a igreja crescia. O evangelho, ele é algo poderoso, ele é algo irresistível, ele cresce, ele se expande. Nós fomos alcançados um dia por esse evangelho. Por isso estamos aqui. Então você que faz parte de alguma comunidade, essa casa aqui, Cristo vive em nós, vocês têm que querer crescer mesmo. Essa é a vontade do Senhor, do Espírito Santo, que o Espírito Santo tem isso, porque vocês crescendo estruturalmente também, Ele quer que nós venhamos crescer espiritualmente. Venha crescer no caráter, venha crescer na obediência à palavra, venha crescer nos dons espirituais.
É tempo de nós queremos crescer em estudo. Ah, meus irmãos, é tempo da igreja estudar, meditar na palavra dia e noite. Muito tempo se teve uma compreensão errada. Não estuda muito não, que a letra mata. Quando fala, Paulo ali está fazendo uma analogia de um texto do Antigo Testamento, que Deus colocaria a lei dele, tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne e colocaria a lei dele no coração das pessoas. Paulo fazendo uma analogia desse texto, quando ele fala que o Espírito vivifica, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra que mata é a letra da lei. Não é se você estudar muito não, você vai morrer. Você vai morrer, você para de orar, parar de jejuar, parar de obedecer a Deus, aí você vai morrer, se você se distanciar do Senhor. Mas estude a palavra, medite na palavra, faça curso, faça discipulado, faça teologia, estude. Agora você estudando, não para de orar, não para de jejuar, não para de obedecer ao Senhor. Uma coisa não tem a ver com a outra. Cuidado, você falou muito. Cuidado, irmão, não fica lendo a Bíblia igual louco não, que a letra mata. A letra é a lei de Moisés que mata. Se você era pego no adultério, a lei de Moisés, a letra da lei te matava, você era apedrejado. Nós devemos buscar o conhecimento bíblico. Nós devemos estudar as escrituras, meditar nela dia e noite. Muita gente está sendo levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer pessoa que mal intencionada por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então é um tempo de crescer, um tempo de construção também no nosso interior, um tempo de construção também na nossa vida, nos nossos ministérios. Eu quero ter um ministério mais equipado, eu quero ter um ministério de mais dons, de mais unção. Por isso eu devo orar, jejuar, buscar o Senhor, ser alguém piedoso, cuidar da minha família, ser alguém decente, mas estudar muito. Estudar muito. Então a escola dos profetas ficou pequena. E aquele homem fala com o profeta, ele dá uma ideia, e aqui é algo que me chama a atenção. A humildade. É tão difícil, nós que somos pastores, um jovenzinho vir dar uma ideia para a gente acatar. Parece que o nosso orgulho, por ser mais velho, por ter uma certa idade. Como que eu, 40 anos? Tenho 40 anos, não parece, eu estou novão assim. A minha esposa falou que eu estou meio acabado, eu rodei sem óleo. Eu com 40 anos, vem um jovem de 20 anos me dar uma ideia. Nós temos que ter humildade. Se é uma boa ideia, se é uma ideia de Deus, você fala amém. O profeta Eliseu, homem de Deus, já tinha feito muitos milagres aqui, já tinha multiplicado aqui, Deus já tinha usado ele para multiplicar o azeite lá da viúva, tantos outros milagres, ajudou a salvar 3 reis de uma peleja lá, de uma guerra. Um jovem chega nele e fala: meu senhor, eu vejo que aqui ficou pequeno, vamos construir algo maior? Ele fala: vão, gostei da ideia. Humildade, repita comigo assim: humildade. E tem um tópico aqui que diz assim: uma grande construção exige humildade. Aleluia, uma grande construção. E vocês estão, pastor, numa grande construção, exige humildade. Dos mais velhos, para pegar e ver uma boa ideia dos mais novos, fala: legal, vamos fazer. Mas existe também a humildade dos mais novos, de falar assim: nós só vamos se o Senhor for à nossa frente. Porque aquele jovem fala assim: meu Senhor, vamos fazer, vamos construir algo maior. Ele fala: pode ir, que boa ideia, maravilhosa. Mas nós só vamos, meu Senhor, se o Senhor for à nossa frente, com a tua sabedoria, com a tua unção, com a tua experiência. Gerações trabalhando juntas. Não tem nenhum problema em nós recebermos uma boa ideia de um jovem, mas o jovem tem que saber que o mais experiente precisa estar à frente, porque ele tem bagagem, tem experiência, tem mais unção. Então, quando gerações trabalham juntas, grandes construções são feitas em Deus. E eles vão. E aquele jovem cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de humildade também, porque o mais velho precisa ter humildade para reconhecer, e o mais novo precisa ter humildade para saber que o mais velho precisa estar à frente. E eles vamos até o Jordão, descem até o Jordão. Toda grande obra precisa de humildade. E o Jordão, a palavra Jordão significa descer. Descer.
Ah, meus queridos, Deus nunca vai construir algo grande em nós, nem nos nossos ministérios, sem antes nós descermos. É um tempo de entender sobre humildade. E o mais humilde foi Cristo Jesus, nosso maior exemplo. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Como que é isso, pastor? É meio confuso isso. Teologicamente, para compreender, é meio, né? Ele é Deus, Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Jesus está falando isso para a igreja de Filipe. Era uma sociedade romana. Uma sociedade romana. E eles viam César. Paulo sempre usou para as pessoas compreenderem na linguagem da cultura das pessoas. Então eles tinham César, lá todas as cidades romanas tinha César como um deus. E César adorava isso. Ele amava isso. Toda cidade romana tinha uma estátua muito grande. As pessoas chegavam diante da estátua e falavam: Ave César. E o próprio imperador César gostava de ser comparado, de as pessoas acharem que ele era um deus. Ele tinha isso como apego, como apreço. Aí Paulo está falando com os filipenses, que entende essa cultura. Fala: Jesus, ele é Deus, mas ele não tem esse apego, esse apreço como César tem, como ele tem. Ele não é, só que ele acha que é e se apega a isso. Jesus é, mas ele é tão humilde que ele faz a sua natureza humana prevalecer, aparecer mais do que a sua. Não é que ele perde a natureza divina, não. Ele é 100% homem, 100% Deus. Porque senão tem um erro teológico aqui, tem uma heresia muito grande. As pessoas falam: não, Jesus abriu mão da sua natureza divina. Não. Senão aí é uma grande confusão teológica. Só que ele naquele momento fez aparecer mais a sua natureza humana. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes se aniquilou, morrendo morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, deu poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua um dia vai confessar que Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele foi humilde o suficiente para fazer a natureza humana sobressair, para se entregar por todos nós. Então Paulo, quando está falando isso, ele não usurpou ser igual a Deus. Está comparando com César, que se achava Deus e não era, mas se achava e se orgulhava disso. Ele não é como César. Ele é, mas ele está deixando agora a natureza humana prevalecer. Sabe por quê? Humildade. Ah, pastor, o Senhor vai fazer uma grande obra esse ano nessa igreja aqui, nas igrejas que estão aqui. Mas vai ser um ano também onde nós vamos escolher se humilhar. Nós temos um jargão, muitas vezes acontece isso, nós pegamos algo da Bíblia e fazemos um jargão errado. Os humilhados serão exaltados. Não, na Bíblia não está assim. Na Bíblia está assim: aquele que se humilha. E você tomar a decisão por conta própria de querer se humilhar, isso é o difícil. Mas esse ano é o ano que nós vamos decidir. Nós vamos colocar como primícia das nossas vidas a humildade. Nós vamos colocar como primícia das nossas vidas o se humilhar. Tomar a atitude de se humilhar. Porque Deus, Ele é poderoso para exaltar aquele que escolhe se humilhar. Humildade. Gerações vão conseguir trabalhar juntas quando tiver humildade. Eu declaro um tempo de humildade sobre essa casa. Uma graça, uma medida da humildade de Deus. Ele é manso e humilde de coração. Uma medida do espírito de humildade. A ponto de o pastor falar: estou precisando de tantos varões lá para a gente fazer um mutirão. Vai ter, você chamou 10, veio 50.
Pastor, eu estou aqui, eu vou ajudar. Nós vamos carpir, nós vamos carregar pedra, nós vamos carregar entulho, porque o meu coração está na obra, o meu coração está nessa construção. Porque na medida que eu ajudo nessa construção, o Senhor trabalha também na construção do meu coração, da minha família. Uma medida de humildade do Espírito sobre as nossas vidas. Maridos, vocês vão ser muito mais humildes com as suas esposas. O Espírito está quebrando todo orgulho. O Espírito está quebrando toda arrogância. E uma medida do Senhor de humildade sobre as nossas casas vai ser notório nesse ano de 2026 e assim por diante. Jordão, vamos no Jordão cortar madeira. Jordão é lugar que desce, irmão. Uma grande obra só vai ser possível se a gente descer, se nós formos humildes, porque as gerações vão se dar bem. Uma vai passar o bastão para outra, elas vão se entender, vão trabalhar juntas, porque senão vai ter competição. Se não tiver humildade vai ter, porque quem esse tiozinho acha que é? E o tiozinho vai falar, esse jovem aí, nasceu agora, não viveu nada ainda. Meus irmãos, é um tempo de maturidade, é um tempo de discernir as coisas, é um tempo de discernir. Sabe qual que é a principal ferramenta de um profeta? A principal ferramenta de um profeta não é a voz, ainda que ele fale em nome do Senhor, mas são os seus ouvidos. Como que ele vai falar se ele não ouvir de Deus? Ele vai falar da carne, ele vai falar da sua compreensão, vai falar das suas vãs filosofias, do seu entendimento, do seu estudo, do que você tem. Mas o tempo agora é um tempo de sensibilidade no Espírito, de ouvir a voz do Senhor, ter humildade e as gerações trabalharem juntas. Um novo templo para um novo tempo. É um tempo de humildade para essa casa, amém? Você recebe aí? É um tempo de humildade que Deus está estabelecendo. Jesus foi o mais humilde. Agora, uma realidade que nós precisamos falar quando nós falamos de obra, de construção, porque a Bíblia mostra que toda obra, toda construção teve desafios. Teve desafios. Repita comigo assim: toda obra é desafiadora. Vocês terão desafios esse ano, desafios grandes. Vocês terão situações contrárias à obra que vocês querem fazer. Vocês terão dificuldades. Neemias, quando começa a restaurar os muros, nós sabemos aqui, Sanbalate e Tobias vieram, jogaram contra. Tobias falava assim: se passar uma raposa em cima aí, o muro cai. Esse murinho que vocês estão fazendo, tentando trazer tristeza no coração daqueles que estavam construindo, tentando trazer algum tipo de abalo. Terão desafios. Mas lá em Neemias fala que Neemias orou ao Senhor. Falou: Senhor, essa obra é do Senhor. Essa obra é do Senhor. Eles estão afrontando o Deus de Israel, não é eu não, Senhor. E Deus interviu. Deus fez algo poderoso. E era com numa mão tinha uma enxada, uma perna, na outra espada. Esse ano vocês vão construir, mas vocês vão guerrear também. É um ano de guerra, é um ano de peleja. Se posicionar, uma mão uma enxada, uma pá, e na outra mão a espada. Na outra mão a espada. Mas saibam de uma coisa: o Senhor dos exércitos vai à vossa frente. Oh, rabacandaralabás. Toda obra é desafiadora. Toda obra é desafiadora. Mas quem começa uma obra tem que estar consciente que vai pelejar, tem que estar com a espada, tem que estar com a ferramenta da obra que vai trabalhar, mas tem que estar com a espada. Olha a nossa espada aqui, pega a sua espada aí, levanta aí. Levanta a sua espada aí, levanta a sua espada, a espada do Espírito, que é a palavra. Esse ano você vai defender, vai atacar com a palavra do Senhor. Com a palavra do Senhor, que é uma espada de dois gumes, mais penetrante do que qualquer outra coisa.
Penetra junto a medula, discernindo todas as coisas. É um ano de meditar na palavra. É um ano de comer a palavra do Senhor, meus irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde todas as coisas vêm para nos roubar das primícias, da primazia de Deus. O entretenimento, o consumismo. Nós não somos cristãos, irmãos consumistas. Você não veio aqui essa noite para ver um culto e fazer o seu julgamento do culto, analisar o culto. Você não veio aqui essa noite para ver se os louvores é aqueles louvores que você gosta, porque você não é consumista. Você é filho de Deus. Você veio aqui para oferecer o seu culto, para oferecer a sua adoração, para ter comunhão. Aqui é o culto público, para ter comunhão com seus irmãos. Nós viemos aqui para aprender. Nós viemos aqui para ser cheios do Espírito Santo, irmão. Cheios do Espírito Santo. É um tempo de nós crescermos na estatura de Cristo. É tempo de nós entendermos o que é prioridade, primícia, e aquilo que é algo secundário. Lá em Romanos 14 tinha um grande debate. Grande debate entre os irmãos. O cristão que vinha do paganismo, o gentio, e o judeu. Mas você ainda come carne. Você não come. Você não guarda mais aquele dia sagrado, dia santo. O outro guarda. Um debate. Romanos 14, lê lá depois. Paulo fala, isso aí é coisa secundária. Vocês não estão entendendo. Existem coisas primárias. E primária é Cristo Jesus, é salvação, é a obra do Senhor, é o discipulado. Existem coisas primárias, é o servir a Deus, é uma vida de oração, de adoração. Existem coisas primárias, mas eu só vou entender quando eu estiver sensível, quando eu estiver alimentando dessa palavra, enraizado nessa palavra, irmão. Uma grande obra vai necessitar uma postura nova, um entendimento novo. Esse ano, pastor, vai exigir de todos nós, não somente aqui na Cristo Vive em Nós, mas nas comunidades que estão aqui representadas, um entendimento novo. Um entendimento novo. Nós precisamos estar centralizado, enraizado no Cristo. Meus irmãos, eu estava conversando com a minha esposa esses dias. Parece que nas igrejas nós temos que chegar nos púlpitos e enfatizar a pregação cristocêntrica, a pregação da cruz. E não era, porque é só essa pregação que existe. Mas ao decorrer da história veio-se falando de tanta coisa que agora precisa voltar a enfatizar a pregação cristocêntrica, Jesus no centro. Porque se fala de tanta coisa do ter, da bênção. Se fala de tantas teologias, do triunfalismo, da prosperidade. E tem que falar só de Jesus, só isso. Tem que falar do Machia, do Filho de Deus, o Salvador da humanidade, a rosa de Saron, o lírio dos vales, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que salva, aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, aquele que se entregou numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente. É um ano de voltar a falar do Cristo. Não existe outro assunto, não existe outra pregação. Você pode começar falando sobre qualquer homem. Isso é para nós pregadores. Você pode começar falando de Abraão, de Moisés, do rei Davi, porque são todos homens de Deus. Mas a sua pregação, ela tem que terminar em Cristo Jesus. Ela precisa terminar naquele que é a centralidade de toda a Escritura. Toda a Escritura sagrada está centralizado numa pessoa, Jesus, o Filho de Deus. Se falou de tantos outros assuntos que nós precisamos agora enfatizar aquilo que não precisava enfatizar, não é, pastor? Não precisava enfatizar isso. Deveria ser a pregação de toda a igreja no mundo. Mas agora tem que enfatizar, porque tem a pregação coach, tem os assuntos paralelos, tem outros assuntos. Quando a pessoa não vem, quer falar só de judaísmo. Meus irmãos, nós amamos nossos irmãos judeus.
é o povo de Deus. O plano de Deus tem a ver com Israel também, mas é Cristo no centro, não tem outro assunto. Toda construção, aprendam isso, uma construção interna em nós, ou uma construção estrutural que tem a ver com a obra do Senhor, ela só vai ser bem sucedida se Cristo for o centro dela. E vocês têm essa essência, já no nome, Cristo vive em nós. No nome, que coisa linda, hein? Que coisa linda. Já tem essa essência. Toda obra é desafiadora. Vou para o último tópico aqui para encerrar. E aí diz assim também, repita comigo assim: tempo de milagre. A Bíblia diz assim, lá a partir do versículo 4: e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, desceram, humildade. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, uma árvore, o ferro do machado escapa, cai na água. E a Bíblia aqui enfatiza: e era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? Vocês carregam uma essência, pastor. A Cristo vive em nós, carrega uma essência. A igreja do pastor, o pastor Vanderlei é de outra comunidade, né, pastor? Tem uma essência que Deus deu. Eu sou da comunidade de Avivamento em Cristo, tem uma essência que Deus deu. Nós podemos se inspirar uns nos outros. Glória a Deus. Eu me inspiro em grandes homens de Deus, em grandes igrejas. Me inspiro em você, pastor. Me inspiro no pastor que veio aqui e trouxe uma palavra tão breve, tão poderosa. Falo, caramba, eu quero ser assim, que eu falo muito. Quero ser mais assertivo. A gente pode se inspirar um no outro, mas a gente não pode querer pegar emprestado aquilo que é do outro. Cada um tem a sua. Eu não posso querer pegar emprestado a essência do outro. Eu não posso querer pegar emprestado a unção que é do outro. Ah, vocês aqui têm uma unção, vocês têm uma essência tão linda. Oh, aleluia. Rabacandaralabassori andalás. Vocês não precisam pegar emprestado nada de ninguém. Se inspirem. Vocês podem se inspirar em pessoas, em comunidades, mas saibam que vocês têm algo que Deus entregou para vocês. Não queira vestir a roupa de Saul, a armadura de Saul, não deu certo. Davi falou: não, eu vou com a minha essência que Deus me deu. Eu vou com a ferramenta que Ele me deu. Eu vou com a estratégia que Ele me deu. E no nome do Senhor. E aí ele falou: quem é esse incircunciso que está mexendo com o exército do Deus vivo? E ele foi com as ferramentas que Deus deu para ele, com a essência que Deus deu para ele, com a unção que Deus deu para ele. E a vitória foi grande em nome de Jesus. Vocês têm uma essência. E toda obra, agora gravem isso, toda obra é tempo de milagre. Esse vai ser o ano na vida da igreja que mais vai acontecer milagre na vida de vocês. E não é pregação triunfalista não, é uma realidade bíblica. Toda construção que Deus estabeleceu nas escrituras, Deus usou homens, e Deus garantiu, Deus deu provisão. E muitos milagres aconteceram na vida daqueles que estavam envolvidos nessas construções. O machado caiu, o ferro afundou. Irmão, o profeta não era o magneto não, para puxar o ferro não. É milagre, é milagre, é milagre. O que Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua casa é milagre, é milagre, é milagre. O ferro ir lá do fundo do Rio Jordão, flutuar, subir, isso desafia a física, desafia qualquer área aí. É um milagre, é o poder do Espírito Santo. Esse ano o poder do Espírito vai ser notório nessa igreja, na sua vida. Os milagres do Senhor acontecerão na sua casa. É ano de milagre, é ano de milagre. Levante suas mãos se você crê. Esse é o ano que aquela pessoa que você tem orado vai vir para a presença do Senhor. Esse é o ano que aquela cura que você tem pedido vai acontecer. Esse é o ano que aquela papelada, aquilo ali que está na justiça vai ser liberado e você vai ganhar essa causa. Esse é o ano do seu milagre. Esse é o ano do seu milagre. Oh, rabacandaralabás. Aleluia. Fique sobre os seus pés. Uma construção de gerações.
O reino de Deus precisa crescer. Que nós venhamos ficar com isso na nossa mente, no nosso coração. Nós que fazemos parte do reino de Deus, ele precisa se expandir, para que outras pessoas se acheguem, façam parte dessa comunhão, façam parte disso aqui que nós estamos vivendo. Um dia nós fomos tirados das trevas, e o Senhor levou para sua maravilhosa luz. Meus irmãos, quase metade do planeta Terra ainda não conhece Jesus. Parece que a gente às vezes fica num conforto tão grande que o mundo todo já conhece Jesus. Quase metade das 8 bilhões de pessoas que existem, 8 bilhões e uns quebrados aí, quase metade não conhece a Jesus Cristo. E nós vamos ficar confortáveis? O reino de Deus precisa crescer. Uma grande construção exige humildade dos mais experientes, dos mais jovens. As gerações precisam trabalhar junto. Lá em Malaquias, a última profecia do Antigo Testamento, a última profecia: e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Primeiro fala para nós pais. Primeiro fala para nós pais, mais experientes, mais velhos, com mais, que viveu mais. E converterá o coração dos pais aos filhos. Eu preciso, como igreja, como liderança, como servo do Senhor, como pai, conectar o meu coração com o coração dessa geração que está vindo. E essa geração conectar o coração deles com o nosso. Porque duas gerações trabalhando juntas em humildade, grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus. Toda obra vai ter desafio, mas tem o Senhor dos exércitos ao nosso favor. Toda obra é desafiadora. Eu sei bem o que nós passa lá, pastor. O homem lá gosta de uma obra. O bispo gosta. Pensa no homem que gosta de quebrar tudo e reformar e construir e ampliar. Mas nós temos que ter isso no coração. Eu declaro sobre a sua comunidade, sobre a sua igreja, um tempo de crescimento, mas que a sua mentalidade esteja apropriada para esse crescimento. Que você tenha na sua mente e no seu coração esse desejo de crescer, de expandir. Tempo de milagre. O machado caiu, mas o homem de Deus falou: onde foi? Foi ali? Corta um pedaço desse galho aqui, joga lá. E o milagre, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito, o machado voltou, pegou, colocou lá na madeira e está tudo certo. Não vai precisar pagar outro. Era algo que era caro para a época. Ele ia ter que trabalhar vários dias para poder pagar aquele machado. Mas Deus, através do seu poder, toda obra também é tempo de milagre. Porque o pastor vai se planejar, vai comprar concreto, pedra, areia, todo tipo da questão estrutural. Mas saiba, pastor, que vai acontecer pelo poder e pelo milagre do Senhor, pelo poder do Espírito, pela mão poderosa do Senhor. Toda obra é tempo de viver milagre, e vai acontecer na sua vida também. Quero orar com você, coloca a mão no seu coração. Ah, Deus poderoso, que noite maravilhosa. Existe uma grande construção sendo feita no seu coração. Talvez você está precisando de uma reforma. Talvez você está precisando de uma reestruturação de Deus. Talvez algumas coisas aconteceram na sua construção. Talvez você foi atingido, foi abalado, estremeceu. As paredes estão rachadas. Ah, eu não sei. Mas essa noite o Espírito Santo te traz aqui e te diz: Rabaco na manara choralabás. Uma grande obra está sendo feita no seu coração. Uma grande obra está sendo feita na sua família. Uma grande obra, uma grande construção está sendo feita pelo Espírito Santo de Deus. Ah, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por estes 8 anos dessa comunidade, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é um Deus grande, um Deus ilimitado, um Deus poderoso, que faz, que realiza, que usa pessoas. Pessoas têm se colocado à disposição do teu reino. Pessoas entenderam para que foram chamadas. Pessoas entenderam o seu papel nessa terra, no plano da redenção, o plano que Cristo executou, o plano da salvação. Pessoas entenderam a grande comissão e têm se colocado à disposição do Senhor. Ó Deus,
Ah, Senhor, faz também uma grande obra, faz também uma grande construção na vida dessas pessoas. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor é um Deus grande, poderoso. Realiza essa obra, trata esse coração, faz os milagres, Pai. Que nós venhamos entender o nosso papel nesses dias, Senhor. Nós vamos entender, ouvir a Tua voz, porque quando nós ouvimos a Tua voz, a comunicação é correta, aquilo que nós vamos fazer é efetivo. Abre os nossos ouvidos diante dessa construção. Nós estamos em construção, todos nós, Senhor. Tenha total liberdade para trabalhar nessa construção de cada um de nós. E eu quero te pedir também, Senhor, diante dessa festa, diante dessa data tão importante, abençoa essa obra dessa igreja. A construção desse templo é para um novo tempo. Um tempo de mais adoração, de mais oração, de mais salvação, de família se achegando. Libera, Senhor. O Senhor é o dono do recurso, o Senhor é o dono da provisão. É o Senhor que toca no coração de alguém, faz a pessoa vir e ajudar, contribuir e ofertar e abençoar, Senhor. Nós cremos nos milagres. Nós cremos nos milagres. Abençoa essa obra, Senhor. Eu quero declarar sobre essa obra, em nome de Jesus. Existe um planejamento, existe um cronograma, mas o milagre de Deus vai ser tão grande que vai terminar antes desse cronograma. Eu declaro em nome de Jesus. Surpreenda, Senhor, o teu povo. O Senhor é um Deus que surpreende. O Senhor é um Deus poderoso, o dono do milagre, que tem todo o poder. Surpreenda o teu povo. Nós abençoamos essa comunidade em nome de Jesus. Nós abençoamos a igreja do Senhor, essas pessoas que estão aqui. Cada um viva milagre esse ano de 2026, em cada área, aquilo que os teus filhos têm pedido ao Senhor, segundo a sua benevolência. Realiza na vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. É um tempo novo, um tempo de milagre. E se você crê, aplauda ao Senhor com muita alegria.